Muito bem, mais uma videoaula sobre máquinas agrícolas e hoje nós vamos falar sobre máquinas para aplicação de adubos e corretivos. A principal máquina no mercado que a gente vê para fazer a aplicação de adubos e corretivos é o que a gente chama, um termo popular de campo, de calcareadoras. E essas máquinas têm essa aparência que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então essa é a principal máquina, ou seja, a classe mais comum que existe na atualidade nas aplicações, nas diversas aplicações aí na agricultura. Então nós vamos falar bastante dela. É uma máquina do tipo tracionada, do tipo carreta, que carrega algumas toneladas de fertilizante ou corretivo, e o seu principal princípio de distribuição é através de discos centrífugos. Então vamos falar bastante disso também. Muitos e muitos agricultores adotam esse tipo de máquina para fazer aqui semeadura a lanço, e é por isso que eu já coloco aqui riscado, novamente eu enfatizo esse termo semeadura a lanço. Eu particularmente, enquanto técnico, não gosto de semeadura a lanço, principalmente por esse tipo de máquina que faz a distribuição através de distribuidores centrífugos. A distribuição vai ser muito heterogênea, ou seja, muito variável. E principalmente há muitos e muitos pecuaristas que fazem reforma de pastagem e utilizam máquinas que possuem esse princípio de distribuição. A gente vai comentar bastante a respeito. Então esse é o principal tipo de máquina, tem esse jeitão. Nós estamos vendo aqui uma máquina bastante antiga, ela dura anos de atividades, né? Nós estamos vendo aqui o princípio de distribuição centrífugo. Então aqui nós temos discos rotativos, e esses discos rotativos, a partir do momento que o sistema dosador faz a quantificação da dose, aí essa máquina faz a distribuição através do lançamento dessas partículas atingindo uma determinada largura efetiva. E aqui eu coloquei essa tela principalmente para fazer aqui de um modo bastante enfático a utilização do termo calcareadora. Então essa é uma calcareadora e não é uma calcareadeira, porque a calcareadeira seria o sujeito que iria fazer a distribuição do calcário. A gente vê isso em casa, por exemplo. Por que a gente não chama a nossa máquina de lavar de lavadeira? Nós chamamos a nossa máquina de lavar de lavadora. Portanto, as máquinas utilizam o sufixo ora e não eira. Então essa máquina, o termo correto para ela é calcareadora. Ah, mas no campo se fala... Bom, no campo se fala da maneira como o campo se utiliza mesmo, não é? Se a gente está na Inglaterra, nós vamos falar inglês. Mas acontece que nenhum relatório técnico, de um projeto técnico, nós precisamos adotar os termos corretos. E o termo correto para essa máquina é calcareadora. Observem aqui também que a gente vê quem é que está fazendo o acionamento do disco rotativo aqui para fazer a distribuição. Observem que esse dispositivo é um eixo cardan, e esse eixo cardan está ligado aqui, ó, na TDP do trator. Então quem está fazendo o acionamento dos discos rotativos é o eixo da cardan que está sendo acoplado na TDP do trator. E ele está fazendo não só aqui a movimentação dos discos, mas também numa esteira que existe aqui debaixo desse compartimento do reservatório, que a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco. A gente aproveita para falar também que existem muitas máquinas, nem sempre a gente tem a oportunidade de falar sobre esse tipo de máquina. Essa aqui é uma máquina tandem. O que significa uma máquina tandem? É uma máquina que possui 2 rodados, possui 4 pneus. E essa máquina é interessantíssima para fazer principalmente a sobreposição, no momento que a gente está fazendo a passagem sobre terraços agrícolas, principalmente terraços que possuem altura um pouco mais elevada. Então os implementos agrícolas com rodado tandem facilita demais a ultrapassagem desses obstáculos, não é? Então, isso acontece em outros tipos de máquina também. Pulverizador é comum, principalmente alguns pulverizadores tracionados utilizados em terrenos mais acidentados, utilizam esse tipo de rodado em tandem. Bom, nós vamos falar sobre a aplicação correta de adubo corretivo, as máquinas e os tipos de máquinas disponíveis no mercado,
a sua utilização, como é que faz a configuração, como é que faz a dosagem, e depois nós vamos fazer um exercício para como é que faz a regulagem dessa máquina. O principal de tudo de fazer a aplicação de calcário é realmente para fazer a neutralização do alumínio trocável, né? Então, é importante a gente entender que uma aplicação de calcário mal feita vai acarretar em uma correção da acidez inadequada. Então, se a gente não aplicar homogeneamente no talhão a quantidade de calcário que foi dosado ou foi planejado para aquela aplicação, exemplo, se nós fizemos aí a análise de solo, fizemos e encontramos lá que nós estamos com uma saturação de alguma coisa como 45, eu quero plantar soja, eu quero aumentar a saturação para 65, e de repente lá eu tenho uma CTC, sei lá, ao redor de 8 ou 10, então muito provavelmente eu vou usar 1,5 toneladas, 2 toneladas de calcário. Muito bem. Dependendo da máquina, se eu fizer uma regulagem inadequada, ou se a máquina que eu escolher for inadequada, pode ter lugar do campo que eu vou aplicar 3 toneladas, e pode ter lugar do campo que eu vou aplicar meia tonelada. Então imagina você que se era para aplicar 1,5 e de repente eu estou aplicando 3, estou aplicando o dobro de calcário. O problema é que calcário é muito importante para fazer a adequação, principalmente da saturação, do pH e fazer o cultivo da cultura. Se a gente errar nesse momento, logo no início da cultura, na aplicação do pH, na correção da saturação do solo, pode ser que em determinadas regiões a gente vai elevar o pH com maior que 7. E aí esse é um grande problema. Se eu aplicar 3 toneladas numa região que era para aplicar 1,5, e se eu pegar naquela condição for subir mais ou se elevar mais do que 7, eu vou ter certamente problema com micronutriente, com disponibilidade com micronutriente. E aí a planta eventualmente vai apresentar um sintoma de deficiência nutricional de micronutriente. Então essa condição da aplicação de calcário excessivo, muitas vezes é mais problemático do que não aplicar calcário nenhum. Então daí a importância de fazer a adequação, a regulagem correta da máquina e fazer a aplicação uniforme desse insumo, principalmente do pH, né, do calcário. É importante ressaltar também que muitas vezes a calagem ela está associada junto com uma gessagem. É óbvio que a gessagem não é para fazer a neutralização do pH de maneira nenhuma, mas muitas vezes eu quero elevar a saturação, eu tenho já uma região e um solo já com uma saturação, com um pH com um teor razoável, no nível razoável, só que ainda falta aumentar a saturação, eu posso fazer uso do gesso, ou eu quero fazer a aplicação do calcário em profundidade, ou eu quero ajudar a levar esse calcário em profundidade. Então muitas vezes o gesso está associado junto com a aplicação de calcário. E a máquina para fazer a aplicação de gesso também é essa máquina aqui que a gente está vendo, né? Então toda vez que a gente está trabalhando ou falando sobre distribuição de adubo e fertilizante em área total, né, nós estamos falando nesse tipo de máquina. E é importante também enfatizar que eu posso fazer, muitas vezes há uma falta de informação a respeito da aplicação de gesso, se eu posso realizar ou não junto com o calcário. Sim, então, segundo vários estudos desenvolvidos por diversas instituições, eu posso sim fazer a aplicação de calcário e gesso simultaneamente. Principalmente isso vai ajudar fazendo com que o calcário chegue em profundidade. A aplicação, ela, como eu disse, ela pode ser em linha, a lanço ou em faixa. Então veja você que tanto em lanço ou em faixa eu vou levar uma largura efetiva de trabalho, e essa largura efetiva, o insumo vai ser distribuído em uma largura onde nós podemos observar que toda a faixa de trabalho vai receber uma determinada quantia do insumo que está sendo lançado. E muitas vezes eu estou fazendo também a aplicação em linha de um determinado insumo. Vou dar alguns exemplos. A semeadora, por exemplo, ela faz a distribuição do fertilizante em linha. Quando eu vou fazer uma adubação de cobertura em cana, de nitrogênio em cana, eu vou fazer a aplicação do fertilizante em linha. Quando eu vou fazer a aplicação do nitrogênio em cobertura no milho, na soja,
né? Muitas vezes, hoje na praticidade está sendo feito com distribuidores também e acaba sendo feita a aplicação em faixa ou na área total. Mas eu poderia também lançar mão de fazer a aplicação em linha, enfim. Então a aplicação do insumo, ou do corretivo, do fertilizante, ele pode ser feito em linha, a lanço ou em faixa. Nessa aula, ou nesse tema desse tópico de hoje, vamos tratar principalmente as situações onde fazemos as aplicações a lanço e em faixa. A aplicação em linha, a gente trata com mais ênfase em uma outra oportunidade como falarmos de semeadoras. Então, quais os tipos de fertilizantes e corretivos? Ora, temos diversos tipos de fertilizantes e corretivos. Nós temos fertilizantes orgânicos, nós temos fertilizantes químicos, e nós também temos corretivos. A maior parte dos corretivos estão no formato sólido, né, onde a gente observa, podemos dar o exemplo do calcário e do gesso. A gente observa que estão na forma mais em pó, não é? A maior parte dos fertilizantes químicos estão na forma dos fertilizantes sólidos granulados, né? Se a gente observar os NPK, super simples, super triplo, cloreto de potássio, eles são grânulos, não é? Mas a gente tem que ver também que a gente poderia usar fertilizantes líquidos ou até mesmo gasosos. É muito difícil a gente encontrar essas formulações de fertilizantes líquidos e gasosos no Brasil, mas eles estão presentes em várias outras situações, como nos Estados Unidos, que a gente encontra principalmente bastante aplicação de nitrogênio gasoso no solo, e eles usam também bastante fertilizante líquido, mas aqui por um problema de logística, para levar tanto na questão do transporte do fertilizante líquido como do armazenamento desse fertilizante na propriedade, nós acabamos optando, enquanto brasileiros, agricultores brasileiros, utilizando a formulação sólida e principalmente no formato granulado. Então essa máquina, esses distribuidores de fertilizantes e corretivos poderiam fazer a distribuição também de NPK, super simples, cloreto de potássio? É claro que sim, não é? Essa máquina também está adequada para fazer essa aplicação. E muitas vezes também fazemos a aplicação de adubos orgânicos. Esses adubos orgânicos, ele pode, por exemplo, composto, não é? Ou churume. Churume está mais entre o pastoso e o líquido, não é? Então, para fazer a aplicação de fertilizantes orgânicos pastosos e líquidos, nós fazemos o uso de equipamentos de campo que eles possuem um tanque parecido com um circuito hidráulico de pulverizador, e esse circuito hidráulico vai possuir um reservatório, uma bomba, que ela pode ser bomba de vácuo ou pressão. No momento que ela está sugando aquele fertilizante do churumeiro lá dos porcos, por exemplo, ele suga fazendo vácuo e depois ele empurra fazendo recalque, não é? Dando pressão no sistema hidráulico e jogando esse. Então, mas esse sistema dessas máquinas, principalmente que trabalham com líquido e pastoso, eles possuem uma configuração muito mais parecida com pulverizador. Então, veremos isso em uma outra oportunidade. Agora, se o fertilizante orgânico estiver na forma já maturada, já feito todo o processo de decomposição do fertilizante e ele já está pronto para ser espalhado, ele tem uma textura mais sólida, não é? Ele é seco, muitas vezes ele tem um pouco de umidade, mas pouca. Então esses distribuidores de fertilizantes e corretivos que espalham, por exemplo, como essa, podem fazer também o uso dessa máquina para fazer a distribuição de fertilizante orgânico, desde que ele esteja seco, desde que ele esteja já processado e farelado, né? Esfarelado, né? Numa situação, numa consistência que seja fácil a distribuição pela máquina. Por quê? Porque, ora, se eu encher esse reservatório de fertilizante orgânico, eu preciso que esse fertilizante ele tenha uma certa fluidez, que ele desça até o fundo do reservatório, para que a esteira existente aqui consiga carregá-lo até o sistema de distribuição. Então ele não pode estar pastoso, ele não pode estar grudando, né? Traria uma dificuldade para essa distribuidora fazer a distribuição. Muito bem. Então aqui para fertilizante líquido a gente vê uma situação que é parecida com essa. Nós temos várias e várias cidades no Brasil onde nós não temos esgoto,
e essas casas utilizam fossas assépticas para fazer o armazenamento de dejetos, e a gente vê com frequência o uso desse tipo de máquina, que são chamadas chorumeiras, é o termo coloquial que a gente vê no campo, né? Então essas máquinas, elas parecem com um circuito hidráulico de um pulverizador, né? Aqui a gente vê já um sistema de distribuição de fertilizante líquido, né? Muitas vezes o fertilizante líquido ele é aplicado no fundo do sulco. Então imagina você uma situação onde a gente está fazendo o uso de ureia. A ureia tem um grande problema de volatilização. A gente pode substituir a ureia por uma outra formulado, um formulado líquido de nitrogênio, e ainda fazendo com que esse formulado atinja já onde que está a raiz da planta. De certa forma é um sistema mais eficaz, mas também tem algumas problemáticas no que concerne, principalmente no quesito do armazenamento desse fertilizante na propriedade, né? Então é muito mais fácil trabalhar com granulado. Talvez seja essa razão que a gente trabalha praticamente quase que na totalidade com fertilizantes sólidos granulados no Brasil. Existem algumas exceções, principalmente quando a gente fala de situações onde se produz o próprio fertilizante na unidade agropecuária, seja ela uma usina, seja ela uma criador de porco, criador de galinha, de aves, seja do que for. Então, a partir do momento que há uma produção já desse insumo dentro da propriedade, pode ocorrer que aquela propriedade venha a utilizar aquele insumo, obviamente. Mas nessa aula vamos tratar com mais enfoque nesse tipo de máquina distribuidora, que é a máquina distribuidora de fertilizantes e corretivos, que a gente já comentou. Observe uma problemática já que a gente está vendo nessa tela. Observe a granulometria da ureia. Aqui a gente vê um fertilizante nitrogenado chamado ureia, e aqui a gente vê uma composição de nitrogênio, fósforo e potássio, onde nós temos um formulado NPK, e eu gostaria que vocês prestassem atenção na granulometria, na diferença de granulometria. Ora, aqui na ureia a gente vê uma granulometria muito mais uniforme, que é nessa situação da granulometria do NPK. O problema é que essas máquinas que fazem esse tipo de utilização de distribuição à lança, o estudo do movimento dessa partícula é um estudo de movimento balístico. E a gente tem que ver que nesse lançamento da partícula há alguns pontos que vão ponderar a distância de caminhamento dessa partícula. O ponto que precisa ser ponderado com bastante vigor aqui é quanto à dimensão e densidade da partícula. Ora, se a partícula possui maior massa, quanto maior massa, maior vai ser a distância de lançamento dessa partícula. Então isso é um ponto importante. Por quê? Porque se eu utilizar essa mesma máquina para fazer a aplicação de diversos insumos, e aqui a gente está apresentando um exemplo de que isso é possível, a gente está vendo na tela a aplicação de calcário, e a gente comentou também que ela pode se fazer a aplicação de ureia ou NPK. Então veja, dependendo da granulometria desse material que está sendo distribuído, a largura efetiva de trabalho muda. E muda drasticamente. Daí a importância de se aferir a largura efetiva que está sendo realizada a distribuição desse insumo na propriedade. E no final do tema a gente vai apresentar como fazer a mensuração dessa largura efetiva. E aqui a gente diz então, quanto maior a massa, então observem a máquina e pensem comigo, quanto maior a massa dessa partícula, maior a largura de lançamento. Agora, naquele NPK que a gente comentou, que tem diversas granulometrias, o que vai acontecer? Ora, as partículas mais densas e com maior massa vão ser lançadas com uma distância maior. E no centro, aqui perto, as partículas menores, com menor massa, como o pó, vai ficar tudo acumulado no meio, no centro, aqui na passagem da máquina. Então, aqui a gente já consegue perceber que essa máquina é de certa forma, com o perdão da palavra, vou adotar aqui com muita ressalva, não é interessante para fazer a aplicação homogênea. Ah, mas a grande parte do Brasil faz. Por que a grande maioria do brasileiro, do agricultor agrícola, faz o uso dessa máquina? Por quê? A resposta é
Porque essa máquina possui grande capacidade operacional. Mas veja, então essa máquina ela consegue fazer aplicação em velocidades alguma coisa entre 10 e 15 km por hora. Equipamentos autopropelidos conseguem fazer aplicação a 25, 30 km por hora. A largura efetiva desse equipamento, não é? A largura efetiva e efetiva de fato, não o que o fabricante fala, pode ser alguma coisa entre 10 metros, indo até 15, 20, 25 metros, se for uma máquina autopropelida. Então imagina você uma largura de 20 metros andando a 20 km por hora. A capacidade de campo operacional em hectares por hora, ou seja, o quanto essa máquina consegue realizar de trabalho por dia útil, por dia, por período, é muito grande. E é esse o motivo que eu acredito e eu enfatizo que o agricultor brasileiro prefere utilizar ela. É uma máquina relativamente barata, de grande capacidade operacional. Mas ela tem um problema sério, ela tem um problema seríssimo. E o problema sério dela é quanto à homogeneidade da distribuição. A maior parte da distribuição vai ser tudo acumulado no centro da máquina. Então a máquina vai aplicar em uma largura efetiva de 10, 12 metros, 15 metros, mas a maior parte da massa do insumo que está sendo distribuído, ele se concentra ao centro na passagem da máquina. Principalmente em função dessa questão da diferença de granulometria e outras propriedades que eu vou comentar logo a seguir. Então eu pergunto, por que você, agricultor, está usando essa máquina? Por quê? Ah, é porque ela faz bastante hectares por hora. Mas aí eu pergunto, ora, a aplicação do calcário, um dos insumos muito importantes na agricultura, ela é feita num período onde, principalmente, não há cultura nenhuma no campo. Se eu for ver, eu vou fazer a aplicação do calcário ali em agosto, setembro, outubro, antes da semeadura da primeira safra, da safra principal. Então, por que nesse momento em que há, de certa forma, há um monte de máquina parada na propriedade, por que eu quero correr com essa máquina, ou correr com essa operação, para terminar 1.000 hectares, 2.000 hectares, 5.000 hectares em 2, 3 dias de trabalho? Por que? Se tem máquina sobrando nesse momento. Então, por que utilizar essa máquina que não faz o uso adequado de uma distribuição homogênea? Utilize outra máquina para distribuição de calcário, e aqui eu já cito uma máquina do tipo coxo. Ah, mas a coxo não rende. Realmente ela não rende, mas repito novamente, na aplicação do calcário, o que você, agricultor, está fazendo em agosto e setembro, que não que impediria que seja o triplo do período necessário para fazer a distribuição desse insumo? Qual é o problema se essa aplicação for muito melhor ou muito mais bem feita? Então, voltando aqui, depois de fazer esse breve relato, a granulometria afeta demais a largura efetiva. Quanto mais diferenciada essa granulometria, mais desuniforme vai ser a aplicação com aquela máquina com distribuidores centrífugos, né, que é a principal máquina usada no Brasil. E também, se a gente está fazendo mesmo a aplicação de ureia e depois NPK, veja que há diferenças de granulometria, como eu comentei, então vai haver diferenças de largura efetiva para fazer a aplicação. Então a granulometria é um ponto importante que define largura efetiva. Outro ponto importante que define largura efetiva é a altura que está sendo lançada ou projetada essas partículas. Geralmente isso não é alterado nas máquinas, mas em máquinas montadas, aquelas que são acopladas ao hidráulico do trator, há a possibilidade de alterar a altura de lançamento. Então, quanto maior a altura de lançamento, maior vai ser a largura que esse equipamento vai conseguir distribuir essa partícula. É importante também ressaltar que quanto maior a energia que eu dou a essa partícula, mais distante ela vai. Portanto, quanto maior a rotação do disco de distribuição, mais longe a partícula vai, portanto maior a largura efetiva. E isso também não só a rotação, e a rotação está atrelada com a angulação das alhetas do disco. Esse disco ele possui alhetas que fazem como se fossem pás, que facilitam empurrar essas partículas para serem lançadas no campo. Então, a movimentação dessas alhetas com angulação maior ou menor também vão fazer com que essas partículas são lançadas mais ou menos no campo.
Então são esses os fatores que definem a largura efetiva. Granulometria em primeiro lugar, rotação do disco, angulação das aletas e altura de distribuição. Isso no que concerne para a máquina que é a principal máquina utilizada no Brasil, que eu particularmente fiz uma observação que não gosto. Como técnico, eu não gosto dessa máquina, né? Eu prefiro a máquina tipo coxo. A não ser para fazer uma aplicação de adubo de fertilizante, quando eu vou fazer uma adubação de cobertura em um milho, por exemplo, eu não tenho mais a altura, como o milho já tem 10, 15 dias, ele já ultrapassa uma altura onde eu poderia fazer o uso do tipo coxo. Mas por que o agricultor pode comprar uma máquina tipo coxo só para fazer a aplicação do calcário no início? Por que não? Já que é uma máquina extremamente barata, as máquinas tipo coxo. Ou quando não, ele pode acoplar um sistema de distribuição, retirar o disco centrífugo da máquina e acoplar um outro sistema de distribuição parecido com distribuição gravitacional, parecido com o tipo coxo, que os fabricantes desse tipo de máquina, que são as máquinas tracionadas, possuem opcionais, ou seja, trabalhar com o sistema de distribuição correto para o insumo correto. Vejam aqui que a diferença de granulometria, olha só quando a gente pega aqui vem de um artigo científico, a gente pega, vamos pegar uma amostra de adubo de fertilizante NPK e vamos fracioná-lo em diversas granulometrias passando por um sistema de peneiras. Então observem aqui quando a gente tem várias malhas de milímetros dessas peneiras. Peneiras com malha de 4 milímetros, ou seja, o orifício da malha da peneira possui 4 milímetros, até o orifício de meio milímetro, um orifício já pó, e aí o fundo que ficar. Então vejam aqui a diferença, né? Olha em percentual, aonde está o maior percentual de nitrogênio. O maior percentual de nitrogênio está aqui, ó, numa granulometria em torno de 1 a meio milímetro. Aonde está o maior percentual de fósforo? Veja que o fósforo já está aqui, ó, numa granulometria muito maior. Então, o que vai acontecer quando eu usar essa máquina de distribuição centrífuga, fazendo a distribuição de um fertilizante NPK, utilizando um distribuidor centrífugo? Veja, se os particulados desse fertilizante possuem granulometrias diferentes, o que vai acontecer é que os diferentes elementos desse formulado NPK vão ser lançados em distâncias distintas. Tá vendo o problema? Então, uns vão cair mais no centro, como são os mais em pó, como o nitrogênio, e outros vão cair mais na extremidade, como o fósforo. Então eu fui lá, comprei um formulado, investi grana nele, e aí eu preciso fazer o lançamento em, sei lá, 15, 20 metros de largura efetiva, e de repente eu estou aplicando mais um elemento no centro e um outro elemento mais nas extremidades. Tá vendo como é complicado trabalhar com essa máquina de distribuidor centrífugo? E tá vendo o porquê, o motivo, a razão pela qual eu enfatizo que eu não gosto dessa máquina? Pois bem. E aqui nós temos a deriva de calcário. Veja o que acontece muitas vezes quando você está fazendo a aplicação de calcário em pó, né? Ele é muito pó. E quanto maior o PRNT do calcário, mais fino ele é e mais deriva pode acontecer. Então observe, quando fazer existe um momento adequado, tem que evitar situações onde tem uma velocidade do vento muito forte, porque esse vento pode contribuir por levar esse calcário a uma distância aonde não foi planejada para aplicação. Isso pode acarretar em um determinado problema, porque vejam onde o trator está passando. A quantidade, o montante de calcário que está sendo aplicado aqui, ele deveria receber aquele que está sendo levado pelo vento também, que deveria cair ali onde o trator está aplicando. Então, olha a problemática da deriva. Aqui a gente vê uma outra situação de uma foto mais ilustrativa. Observem, enquanto aqui está agindo uma determinada largura de trabalho, com o vento fazendo ou levando parte desses componentes em uma região. O que pode acontecer? Ora, pode acontecer que pode haver uma sobredosagem de calcário em uma determinada região e com isso causar uma bagunça na saturação do solo e uma bagunça no pH do solo. Para isso, eu enfatizo novamente, olha só que belezinha a aplicação aqui muito uniforme, né, sendo feita por um distribuidor do tipo
Ele não é um distribuidor do tipo coxo, mas é uma barra. Aqui também é do tipo carreta, o distribuidor também é do tipo carreta, só que ele, ao invés do distribuidor centrífugo, foi acoplado aqui uma barra de distribuição por queda livre. E essa barra de distribuição por queda livre fazendo uma aplicação muito mais homogênea. Então observem que a homogeneidade da distribuição desse corretivo é muito maior. Então aqui a gente não está vendo deriva, né? Aqui a gente está vendo uma uniformidade muito maior e que com isso vai acarretar com o atingimento da saturação que a gente planejou mais uniforme no campo. Observe aqui um comparativo, aqui sim a máquina tipo coxo, não é? Por queda livre, uma distribuição muito mais homogênea do que nessa distribuição onde foi feita a distribuição para o sistema centrífugo. É óbvio que são dosagens diferentes, a quantidade que está sendo aplicada nessa situação é muito menor do que essa, mas eu gostaria de chamar a atenção para a homogeneidade em si. Aqui bastante homogêneo, distribuição por queda livre, e aqui por distribuição centrífuga muito mais desuniforme. E por que está acumulando aqui, está fazendo essa passagem? Está vendo essas 3 passagens com maior? Porque aqui é onde passou o trator. Certamente aqui é onde passou o trator. Porque veja você, o trator com distribuidor centrífugo, ele acaba jogando para os lados, e como ele é centrífugo, ele joga para trás também. Então, além de tudo, tem esse problema. Ele joga muito mais no centro, na passagem, no rastro do trator, do que nas extremidades da largura de trabalho. Né? Então, as extremidades vão receber calcário somente no ato da passagem da máquina, enquanto que para trás da máquina ela continua jogando e jogando e jogando até a máquina sair da distância que aquele projeto ou partícula pode ser distribuído em função da força, da energia que está sendo aplicada na partícula. Né? Então, para trás fica jogando mais, mais e mais. E é por isso que ao centro da passagem da máquina cai mais. Portanto, a diferença de saturação e pH nessas duas regiões vão ser gritantes. Vão ser gritantes. Então, comece a associar isso, e aí eu quero fazer uma parte para a questão da agricultura de precisão. Olha, então veja você, vai lá, mapeia, investe dinheiro para fazer amostragem em grade, investe dinheiro em laboratório, fazer análise, investe dinheiro em consultoria, e de repente você na hora da aplicação vai fazer uma aplicação como essa. Uma tranqueira de aplicação como essa, não é? Então por que fazer agricultura de precisão se o básico da coisa eu não estou fazendo direito? É importante salientar também que os insumos ele possuem ângulo de repouso, ou seja, quando a gente faz um montinho, esse montinho vai ter uma certa declividade do montinho, né? E a gente consegue ver isso colocando isso num monte simples. Isso é importante, essa questão do ângulo de repouso, que quanto mais suave esse ângulo de repouso, pior é. Por quê? Porque ele vai começar a acumular, né? Ele vai começar a acumular, quanto mais suave, na verdade, melhor é, ok? Errei. Quanto mais suave, melhor é, porque ele tem uma fluidez melhor. Quando ele começa a acumular aqui, começa a grudar muito na parede e formar um ângulo extremamente excessivo, isso vai grudar na parede da máquina também e vai ser ruim na hora de fazer a distribuição. E afeta bastante o ângulo de repouso quando eu tenho a questão da umidade desse fertilizante ou do insumo. Então, é importante dizer que não se faz a aplicação a lanço, principalmente, que é a principal máquina usada no Brasil, tem que falar de sistema de distribuição a lanço, não é? Então, e fazendo aqui um reforço novamente para a gente tentar mudar a conscientização do agricultor para mudar esse sistema de distribuição, não é? Que é um sistema de distribuição extremamente desuniforme. Então, quando o ângulo de repouso é muito acentuado, o que acontece? Esse insumo vai grudar na parede da máquina e aí vai ser obrigado alguém ir lá e ficar empurrando, né? Mesmo que isso seja uma situação não muito confortante ou segura para o operador, alguém ficar empurrando lá para que esse insumo tenha fluidez e vai até o final do reservatório e tenha a correia de transporte ou a corrente de transporte até o sistema dosador.
Então é importante dizer aqui que quanto mais seco o fertilizante corretivo, melhor é para a distribuição. Precisamos entender alguns conceitos antes do caminhamento do tema. Primeiro, o conceito de vazão. Veja, vazão da hidráulica é litros por minuto, metros cúbicos por segundo, da hidráulica, né? Vazão. Vazão, quando a gente pensa em vazão, a gente pensa em fluido. Mas é definido esse termo na conceituação de máquinas agrícolas, é definido o termo vazão, mesmo que seja com material particulado sólido, porque ele possui uma determinada vazão no momento em que ele está sendo distribuído. Né? Ele possui uma certa fluidez, mesmo que ele seja sólido. Ele possui uma dinâmica de transporte parecido com o fluido. Daí é que deram a conceituação de vazão em quilos por minuto. Novamente, o termo está incorreto segundo a hidráulica, mas eu estou seguindo a conceituação bibliográfica acadêmica, ok? Então a vazão é a massa de produto liberado por unidade de tempo, a massa em quilos por minuto. Quando a gente vai regular essa máquina, eu preciso aferir a quantidade de particulado que está sendo dosado. Ora, se eu, para medir a quantidade de particulado sólido, eu vou mensurar uma massa em quilos que eu vou coletar durante um tempo de operação da máquina. Então eu coloco o dispositivo para funcionar e coleto o amontoado, a quantidade de insumo que foi dosado em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 segundos, enfim, como for a metodologia aplicada no momento da regulagem. Então vazão é quilos por minuto. Agora dosagem é quilos por hectare. É importante entender então que vazão ele não está atrelado ao termo área, mas sim ao termo tempo. Então a vazão é um termo importante para se fazer a regulagem da máquina. Agora, quem faz a dosagem? Ora, quem faz a dosagem é o técnico. É aquele técnico que olhou o resultado da análise e vai definir que vai se aplicar 2 toneladas por hectare, né? Ou 2.000 quilos por hectare de calcário, ou 150 quilos por hectare de nitrogênio. E daí um ponto importante a salientar. Olha só como essa máquina, a distribuidor de calcário e fertilizante, ela precisa ser bastante versátil. Versátil é o termo. Porque de um lado, de uma ponta, precisa ser aplicado, o sistema precisa dosar e quantificar e aplicar uma grande dosagem em um determinado insumo. Por exemplo, calcário, 2 toneladas, 3 toneladas por hectare. A massa é muito grande. Por outro lado, eu vou usar essa mesma máquina para fazer a distribuição de um NPK, 300 kg por hectare. Ou essa mesma máquina também ela vai ser usada para fazer a aplicação em cobertura de um adubo nitrogenado, 150 kg por hectare, 100 kg por hectare. E ainda eu posso muitas vezes fazer a aplicação de um micronutriente que está formulado junto com outro produto, né? Por exemplo, fazendo a aplicação de um micronutriente junto com uma semeadura lanço, e aí aplicar 50 quilos por hectare de uma determinada semente. Então veja que essa máquina ela pode partir dos 50 quilos por hectare e atingir 4.000, 3.000 toneladas por hectare. Então essa máquina ela necessita possuir um sistema de regulagem da vazão muito versátil para conseguir atingir essa grande amplitude de dosagem no momento da recomendação. Então, o mecanismo dosador é aquele que vai ser regulado para definir a vazão, ok? Vazão é quilos por minuto. Mecanismo dosador. E por que eu preciso agora conceituar? Porque agora nós vamos falar dos diferentes mecanismos dosadores. Então, o que é um mecanismo dosador? Ora, o mecanismo dosador é aquele que quantifica, é aquele que dosa a vazão. E mecanismo distribuidor é aquele que define a largura efetiva. Ok? Então essa máquina possui um dispositivo para determinar a vazão e essa máquina possui um dispositivo que determina a largura efetiva. Vamos agora falar dos diferentes mecanismos que essa máquina possui. Mecanismos dosadores, aqueles que definem vazão. Nós temos mecanismos gravitacionais e mecanismos volumétricos. Aqui a gente observa
O mecanismo gravitacional nessa máquina é uma máquina montada, onde a gente possui o reservatório, e o mecanismo gravitacional aqui simplesmente é uma abertura. Gravitacional é dado pela gravidade. Então, quem é que regula a quantidade? A própria gravidade. E o que define a passagem de maior ou menor quantidade? Uma abertura no final da massa. Então, observem aqui o reservatório. Esse reservatório possui furos, orifícios. E quanto mais abertos ou mais fechados esses orifícios, maior ou menor a abertura, maior ou menor a passagem, a possibilidade de passagem de material e maior ou menor a dose. Quanto mais aberto, então, a abertura no final desse tipo de reservatório, maior é a dose do produto que está sendo dosado. Mas por que ele é chamado gravitacional, então? Porque ele é definido só por uma abertura. Quem faz a passagem é a própria massa do produto. Então, nesse sistema, gente, é importantíssimo sempre que a gente faça a regulagem, sempre com o equipamento a meia carga. Por quê? Porque a gravidade influencia na quantidade da massa do produto que passa pelo orifício. Então, se a gravidade interfere na massa, se eu trabalhar sempre com pouco ou com muito, não é a condição onde eu vou trabalhar a maior parte do talhão. A maior parte do talhão vai estar lá ali entre 2/3 a 3/4, enfim. Então, nessa situação, precisamos colocar sempre para fazer a regulagem desses dispositivos, carregar eles com meia carga. Okay? Então, nós temos os mecanismos dosadores, que é eles que definem a vazão, os gravitacionais e os volumétricos. Agora, quem são os mecanismos volumétricos? Aqueles mecanismos que possuem volume. Eu vou fazer uma exemplificação aqui que vai ficar muito fácil a gente identificar. Ora, o mecanismo gravitacional é um furo. Então, se eu pegar um PET e ir lá e furar ele vai vazar pelo furo. Quanto maior o tamanho do furo, mais líquido vai sair do PET. Ok? E mecanismo volumétrico? É uma concha de feijão. Se eu quero dosar uma concha de feijão, eu vou lá e pego uma concha de feijão. Se eu quero 3 conchas de feijão, eu tenho que ir lá no mesmo momento ou no mesmo prato, colocar 3 conchas de feijão, sai mais feijão. Então, os mecanismos volumétricos são pequenos volumes que determinam a quantidade. E aqui nessa máquina a gente vê a esteira, que também faz parte do mecanismo volumétrico, porque em conjunto com a esteira nós temos uma portinhola aqui no final. E essa esteira, junto com a associação da posição da portinhola, vai fazer com que a dosagem que é levada, veja que a esteira aqui eu estou simulando o movimento da máquina. Então essa máquina ela pega a quantidade de insumo que está ali no reservatório e leva para trás. E qual é a quantidade de insumo que vai ser levado? Então imagina você aqui que eu vou aumentar agora a velocidade da rotação da esteira. Então quanto maior a rotação dessa esteira, maior é a quantidade do insumo que está sendo levado para trás. Portanto, é um mecanismo volumétrico, porque essa esteira ela possui taliscas. E se eu abrir aqui a portinhola ou a comporta? Então, quanto maior a abertura de comporta aqui traseira, maior também vai ser a passagem de produto que vai ser liberado para trás. Mas nada adianta. Por que é uma associação dos dois? Porque nada adianta eu abrir ao extremo, abrir tudo a comporta, se não tiver movimentação da esteira, nada vai ser dosado para trás. Então, esse é um mecanismo volumétrico. A gente vai ver com maiores detalhes agora um ou outro. Então, o mecanismo dosor gravitacional. Nós apresentamos aqui primeiro uma máquina que possui um engate no hidráulico do trator, uma máquina montada, e aqui já é uma máquina de arrasto, que também é volumétrico. Então, o tipo coxo possui um dosador volumétrico. Então, o tipo coxo é uma calcareadora que possui o reservatório aqui que vai receber o volume do insumo, seja ele fertilizante ou corretivo, e quem é que vai determinar se cai mais ou menos vão ser as portinholas aqui no final do coxo. E é óbvio que é importante nesse sistema sempre ter um mecanismo agitador. Aqui a gente consegue ver uma barra, essa barra ela vai ser movimentada conforme o caminhamento dessa máquina no campo, e essa movimentação vai fazer com que esse particulado desça até a abertura para permitir a passagem de maior ou menor quantidade. Aqui a gente está vendo o tipo coxo por dentro, a gente está vendo aqui o mecanismo agitador, e por baixo do mecanismo agitador a gente tem portinholas, aberturas, e conforme a posição dessas aberturas cai mais ou menos o insumo, como a gente já comentou. Então esse mecanismo é um mecanismo gravitacional, é a gravidade que determina, é a abertura em última instância que determina a quantidade, mas quem faz cair de fato é a gravidade. Aqui veja, essas máquinas são muito comuns, onde a gente vê máquinas montadas. Então o dispositivo que está
fazendo com que caia a baixa aqui, ou que tenha fluidez, é a gravidade. E aqui é uma abertura que faz cair mais ou menos. Então falamos bastante do dosador gravitacional. Vamos falar do volumétrico agora. Então comentamos aqui. Como é que faz para fazer a dosagem? Ora, mexendo na velocidade da esteira e alterando a altura da comporta aqui no final da esteira. Então aqui a gente vê a esteira possui taliscas, essa esteira se movimenta conforme o percurso da máquina, e aqui a gente vê a portinhola que se abre ou fecha para fazer a dosagem do produto. Então essas máquinas, elas precisam de novo, veja qual é a amplitude de utilização da máquina, desde 50 kg por hectare até 3, 4 toneladas por hectare. Então ela precisa ter aqui um mecanismo, principalmente de alteração de rotação dessa esteira, dado por associação de engrenagens, e aí a gente vê associação de engrenagens, a gente vê isso aonde? Vê isso em semeadoras, né? É onde a gente trabalha com a relação de transmissão. Toda vez que a gente pensa numa relação de transmissão para facilitar, se você se deparar com uma máquina dessa, e toda vez que você tiver dificuldade em identificar se precisa aumentar ou diminuir o número de dentes, observem a bicicleta, não é? Por quê? Porque a bicicleta trabalha com uma relação de transmissão. Nós pedalamos com uma engrenagem muito maior e com uma engrenagem pequenininha lá atrás, na catraca da bicicleta. Quando a gente quer aumentar a energia que a gente está mandando para a roda traseira da bicicleta, mas consequentemente vai diminuir a rotação. Se a gente quer que diminua a rotação lá atrás do eixo traseiro, do pneu traseiro da bicicleta, o que a gente faz? Aumenta o tamanho da engrenagem na roda motora, movida. Então, o pedal da bicicleta é a engrenagem motora e a catraca é a engrenagem movida. Se a gente quer diminuir a rotação, aumenta a engrenagem da movida. Se a gente quer que rode mais ou que aumente a rotação, diminui o número de dentes da engrenagem movida. Então, lembra da bicicleta que vai ser muito fácil fazer a regulagem dessa máquina no campo. Um outro tipo de mecanismo dosador volumétrico, utilizado muito em semeadoras atualmente, na atualidade, é o dosador volumétrico de rosca sem fim. Esse dosador volumétrico de rosca sem fim é um sistema helicoidal. Ele possui uma helicoide. É como se fosse um parafuso, uma rosca de parafuso. Então imagina você uma rosca de parafuso. Pegue um parafuso na mão. Você vai perceber que há uma distância entre os passos, ou seja, toda vez que há uma elevação naquele dentinho do parafuso, então a distância entre dois dentinhos é chamado passo. Passo da helicoide. E esse passo, ele pode ser distanciado. Então, quanto maior a distância desse passo, mais insumo é possível alocar no buraquinho. Então, quanto maior a distância desse helicoide, mais volume eu consigo colocar aqui. Portanto, maior é a quantidade de material que eu levo. Então, aqui a gente está observando um dosador. Vamos explicar agora, né? Então, aqui, nesse ponto, nós temos o reservatório, que não está presente nessa ilustração. O reservatório é encaixado, então esse helicóide ele vai receber o insumo, né? Um insumo aqui nesse ponto, e aí a dosagem é feita pela rotação desse helicóide no primeiro momento. Então, como eu regulo a dosagem? Regulo a dosagem alterando a rotação. Como é que altera a rotação desse helicóide? Alterando a relação de engrenagens, como eu acabei de comentar na outra máquina agora recentemente. Então, esse dispositivo aqui nós temos uma coroa e pinhão, e essa numa angulação de 90 graus, né? Aqui a gente vê um eixo que vai atravessar, esse eixo vai rodar e vai fazer a movimentação dessa engrenagem, e essa engrenagem vai fazer, conforme a rotação dessa engrenagem, vai fazer a movimentação de uma determinada quantidade do insumo que vai ser dosado e vai levar até esse ponto. Ora, esse ponto não tem mais helicóide, tem um furo aqui embaixo. E esse furo vai deixar com que aquela quantidade dosada caia por gravidade.
Geralmente aqui está associado uma mangueira, aí essa mangueira leva até o ponto de alocação do fertilizante. Se for numa semeadora, vai ser no fundo do suco da semeadora. Se for num adubador de cobertura, por exemplo, muito utilizado em distribuição de fertilizante nitrogenado em cana, vai ser um tubo que vai levar até o pé da cana, ok? Então aqui a gente tem um insumo que vai ser dosado. A dosagem é feita como? Por duas possibilidades. Primeiro, aumentando a rotação do dispositivo. Aqui na situação passada, como é que a gente dosava? Aumentando a rotação da esteira. Depois, alterando a rotação da comporta. Aqui também, aumentando a rotação do dispositivo da helicoide. Né? E se a rotação já está no máximo e aquela quantidade dosada ainda não é suficiente, então eu preciso alterar o passo da rosca, trocando ela, tirando essa rosca, esse helicoide, e colocando uma outra, né, que vai conseguir fazer a dosagem de uma quantidade maior. Há alguma outra maneira de fazer a dosagem? Veja, nessas máquinas, quem aciona ela? A TDP do trator, 3 aqui, ó, eixo cardan ligado na TDP. Então como é que eu faço a dosagem? Faço a dosagem sempre alterando a rotação da esteira, alterando a rotação da comporta. Nessa situação, alterando a rotação do helicoide, alterando o passo. Existe alguma possibilidade para fazer a alteração da dose, quilos por hectare? Existe, alterando a velocidade, mas isso não é adequado. Por quê? Porque existe uma máxima em maquinaria agrícola. Uma máxima que diz o seguinte: a velocidade de trabalho vai ser aquela maior possível e adequada para a operação. Maior possível e adequada para a operação. Desde que 3 pontos sejam endereçados. Então, qual é a velocidade para qualquer conjunto mecanizado de maquinaria agrícola? A maior possível, desde que 3 pontos sejam endereçados. Quais? O primeiro, do ponto de vista de segurança, que seja ergonômico para o operador. O segundo, que a máquina, ou que o trator consiga tracionar. E terceiro, que não haja nenhum dano à cultura ou à operação. Então, a partir do momento que eu endereço esses 3 pontos, desde que haja ergonomia para o operador e tenha segurança, desde que eu consiga tracionar em função da fonte de potência, que o trator consiga tracionar a máquina, e desde que eu não tenha nenhum prejuízo à cultura, eu vou usar a maior velocidade possível no campo. Não é? Muitas vezes isso não é possível. Por exemplo, numa aração, eu queria arar 10 km por hora, mas não é impossível. O trator, né, se eu adequar corretamente a associação de implemento de arado com o trator, ele vai conseguir fazer isso a 5, 6 km por hora, quando muito. Então veja aqui, eu conseguiria fazer a aplicação dessa máquina a 30 km por hora. Mas será que é seguro para o operador? Então veja, alterar, porque essa máquina está sendo acionada pela TDP. O mecanismo dosador é acionado pela TDP. Se eu alterar eventualmente a velocidade de deslocamento, eu vou percorrer esse percurso nessa posição mais rápido, ou seja, vou passar mais rápido por essa ponto e vou dosar menos produto. Ou seja, por quê? Porque a dose está fixa pela TDP. Se a TDP está constante a 540 RPM, mas eu altero a velocidade de deslocamento, eu vou fazer com que o eixo que está movimentando aqui essa esteira, ela está com a mesma velocidade e ela não está com sincronia com o deslocamento. Então, primeiro, a gente estabelece a velocidade de operação para depois fazer a regulagem da máquina. Novamente, estabelecer no processo de regulagem dessa máquina. Primeiro se deve estabelecer a velocidade de caminhamento, para depois fazer a regulagem da máquina. E não ao contrário. Mas, o que ocorre? Que muitas vezes o agricultor se sente pressionado lá, ou não sabe fazer, ou tem dificuldade, ele vai alterar a velocidade para fazer a adequação da quantidade de produto que cai, ou que é dosado. Isso é errado. Eu tenho que fazer a dosagem pela alteração da rotação, ok? Então, alterar a rotação, alterar o passo. Nunca alterar a velocidade da máquina. A máquina ela tem que andar na maior velocidade possível.
Olha uma diferença aqui de passos, não é? Se eu quero que caia mais, coloco um passo de 2 polegadas. Agora ficou mais claro, não é? Então esse dispositivo aqui, que eu estou apontando, ele pode ser trocado, substituído. Se eu colocar um de passo maior, cai mais. Ok? Num passo menor, cai menos. Ok? Agora, falamos dos mecanismos dosadores. Mecanismos dosadores definem vazão. Vamos falar agora dos mecanismos distribuidores. Mecanismos distribuidores definem largura efetiva. Quais são os 4 tipos principais no mercado? Queda livre, centrífugo, que é o que há maior. A grande maioria dos distribuidores são centrífugos, aquele que eu não gosto. Existe o de queda livre, centrífugo, pendular e pneumático. Ok? Veja, eu não gosto de centrífugo, vou repetir aqui, vou fazer uma outra observação. Eu, enquanto técnico, não gosto, porque ele sempre vai, por mínimo que seja, causar uma desuniformidade na aplicação. Ele nunca vai ser uniforme. Ele nunca vai ser uniforme. Ah, mas eu preciso de rendimento. De novo, essa conversa, a gente já comentou sobre isso lá no início do tema hoje. Então aqui, mecanismo distribuidor. Por queda livre, quem faz a ação da distribuição? A própria gravidade. Queda livre é por gravidade. Então veja que nesse sistema aqui, a quantidade foi dosada, né? Aí ele vai ser levado à barra, e quem determina a quantidade que cai? Aberturas novamente. Então aqui nós temos aberturas que faz com que caia aqui o que seja distribuído a quantidade de insumo que foi regulado. Mecanismo distribuidor por queda livre de novo. Então veja que nesse sistema aqui, ó, nessa posição onde eu estou apontando agora, que operação é essa? Adubação de cobertura em cana-de-açúcar. Observem aqui que aqui possui um helicoide. Então o mecanismo dosador aqui, ele é volumétrico. Mas o mecanismo distribuidor, então o dosador é volumétrico, que define a vazão. Agora o distribuidor, ele é simplesmente um cano, que deixa cair no pé da cana. Então o mecanismo distribuidor aqui é gravitacional também, né? Bastante comum esse tipo de máquina no mercado. O mecanismo centrífugo, aquele que distribui pela força centrífuga, e aqui a gente vendo ele em operação, né? A gente consegue observar que as partículas são lançadas. Observe que elas são lançadas para o lado e para trás. Por isso que eu volto a dizer, cai sempre menos no lado do que aonde passa o trator. Por quê? Porque aonde passa o trator, ele vai distribuir sempre vai continuar distribuindo, né? Conforme ele vai andando, vai continuar jogando para trás. E para o lado ele só vai distribuir a hora que passa. Depois que passou, não vai distribuir mais para aquele lado. Mas para o lado ele vai continuar distribuindo, distribuindo, distribuindo. Por isso que cai mais ao centro da passagem da máquina ou do conjunto mecanizado. Veja em detalhe o mecanismo centrífugo. Aqui nós observamos as alhetas. Alhetas é aquelas que vão provocar ou proporcionar a movimentação da partícula, o lançamento da partícula. Então veja que esse dispositivo ele está rodando, né? Então aqui nós temos o mecanismo dosador, aqui dosador, não distribuidor, dosador gravitacional. Por quê? Aqui nós temos um orifício que abre ou fecha, né? Quanto mais abre aqui, mais cai. E aqui nós temos o mecanismo distribuidor, tema do ponto que a gente está tratando agora. Quem distribui aqui? A força centrífuga desse disco rotacionando. Novamente, como é que eu defino a largura? Repetindo aqui nesse momento de novo. Primeiro, quem define a largura é a dimensão da partícula, né? E depois, se eu quiser alterar aquela largura para aumentar ou diminuir, alterando a rotação do disco e alterando o posicionamento das aletas. Então, quanto mais paralelo ao centro, menos distante é distribuído. Quanto mais, com maior angulação, maior vai ser a energia que esse dispositivo vai proporcionar à partícula, mais distante é lançado. E também em relação à altura. Então aqui a gente vê já, observem aqui uma distribuição de um pó, aqui quando a granulometria é muito fina, a gente vê essa distribuição do particulado, né? Mas aqui nessa imagem é muito interessante que a gente vê a distribuição aqui, ó, ocorrendo como se fossem ondas, não é? Por quê? Olha, porque é o momento que caiu a aleta, que a aleta passou, olha a aleta distribuindo,
aí a gente vê que o sistema é lançado. Aqui quando o insumo tem uma granulometria maior. Bom, então o problema dessa homogeneidade de distribuição lance, como é que ele é endereçado? Já que ele possui uma distância de lançamento, né? Isso tratando, estamos focando aqui esse gráfico, é um gráfico real da distribuição de um insumo. Aqui foi um insumo granulado, foi um cloreto de potássio, feito por um distribuidor autopropelido. Por isso essa máquina conseguiu atingir a distância aí, de algo como até 30 metros tinha partícula sendo distribuída. Aqui o gráfico ele foi fechado a 24,3, quer dizer que até 24,3 metros a gente consegue observar uma dose que foi mensurada, que foi feita a aquisição daquela quantia que caiu num sistema de distribuição. Então, para fazer a mensuração da largura efetiva desse tipo de máquina, porque veja, ele vai distribuir para todo lado. Então, se ele vai distribuir de uma determinada largura, qual que vai ser a próxima passada? Vai ser ao final? Não, nunca. Por quê? Eu acabei de dizer, e repito agora de novo, vai distribuir sempre mais ao centro, parecendo uma distribuição normal. Então, observem, ele vai ter uma curva parecida com essa que eu estou desenhando aqui agora. Uma curva com distribuição normal, que cai sempre mais ao centro e menos nas extremidades. Então eu preciso fazer uma sobreposição das extremidades, da onde cai menos, para que haja uma adequação da quantidade que vai ser distribuída. Por isso, a gente tem que fazer o lançamento de uma metodologia para calcular essa largura efetiva. E essa metodologia é baseada no coeficiente de variação da distribuição. É a metodologia mais adequada para fazer a determinação da largura efetiva de distribuidores centrífugos, ok? Pela metodologia do cálculo do coeficiente de variação. E a gente vai ver isso com mais detalhes numa próxima etapa. Então, o mecanismo distribuidor pendular já é um outro tipo de mecanismo distribuidor. Ele já é um mecanismo que ele tem um pêndulo que fica oscilando de uma extremidade para outra, uma extremidade para outra, uma extremidade para outra. E com isso, ele vai fazer a distribuição maior nas extremidades. Então é muito interessante, até coloco esse desenho aqui que eu fiz, que eu encontrei na internet, que associa o uso do distribuidor pendular a cultivo perene. É interessante por quê? Ora, porque a maior parte do insumo vai ser distribuído aqui na saia, na projeção da saia. E a gente sabe que a projeção da saia das culturas perenes é onde tem a maior parte das radicelas da planta. E é nesse lugar que eu quero fazer a adubação de fato. Eu não quero fazer a adubação aqui no centro da Rua do Cafeiro, por exemplo. No centro da Rua do Cafeiro não tem pé de café, tem nas linhas. Então, quando eu quero fazer uma adubação no cafeiro, eu quero que esse fertilizante vá debaixo da saia do cafeiro, ou debaixo da saia da cultura de citros, por exemplo, e não no meio da linha. Não é? Então, nesse sentido, esses distribuidores pendulares são interessantíssimos para fazer a distribuição em culturas perenes. A gente vê aqui então esse pêndulo, né? Então esse pêndulo é acionado pela TDP do trator e a gente vê aqui ele em operação, distribuindo aqui um particulado, muito provavelmente um granulado, e a gente consegue observar aqui que esse pêndulo está lançando. Então ele também lança. Ora, ele também não vai ter a homogeneidade, então, do distribuidor gravitacional do tipo coxo. A homogeneidade dele, então, não é perfeita, não é igual a um distribuidor tipo coxo, mas ele distribui mais nas extremidades. Então, é interessante para a cultura perene. E um quarto tipo e último tipo de mecanismo distribuidor, de novo, vou repetir, mecanismo distribuidor é aquele que define a largura efetiva, são os distribuidores pneumáticos. E aqui nós estamos vendo um autopropelido, que também possui aqui no seu reservatório um mecanismo dosador volumétrico, que não vem ao caso, mas o que eu quero ressaltar aqui é o mecanismo distribuidor. Então é o mecanismo pneumático, pneumo que vem de ar, então é a força do vento que empurra o particulado por esses dutos. Esses dutos condutores aqui, que a gente está observando, a gente observa que quanto mais na extremidade da máquina, menos duto tem. Ora, a gente consegue observar aqui que esses dutos, eles estão lançando um produto, a gente vê aqui uma poeirinha saindo, tá vendo? Então a gente observa aqui, que esses pontos, esses orifícios de distribuição,
estão deixando a passagem de quantidade dosada de um produto, mas quem empurrou o insumo até esse ponto aqui desse orifício foi o vento. Então existe um grande ventilador, esse grande ventilador, uma turbina, ele vai empurrar ou vai soprar o insumo que foi dosado ao longo desses dutos condutores até a distribuição. Então a faixa de distribuição desse equipamento, ele é dada pela largura da barra do equipamento também, ok? Não é variável. Mas o que é interessante é que esse é uma máquina que permite também uma grande uniformidade de distribuição. Tão uniforme quanto a distribuição tipo coxo, ok? Ou gravitacional. Ocorre que essa máquina é uma máquina mais custosa. É óbvio que existe a sua vantagem nesse sentido. Embora seja uma máquina de valor maior, ela possui uma grande capacidade operacional. Então ela faz muitos hectares por dia de trabalho. Ok? Nesse sentido, quando há necessidade de desenvolver uma quantidade de hectares por dia de trabalho bastante grande, essa máquina pneumática pode ser utilizada, mas a uniformidade dela é tão boa ou tão melhor quanto a do tipo coxo, ok? Diferente da pendular e diferente da centrífuga. E como definir a largura efetiva? Como calcular a largura efetiva? Então, vamos fazer uma breve pausa e esse tópico vai ser o motivo de outro vídeo, determinação da largura efetiva para distribuidores centrífugos. Muito obrigado, até mais.